Olá, eu sou Felipe Macedo, CEO da REI, Real Estate Intelligence, uma consultoria especializada em inteligência para o mercado imobiliário. Nós trabalhamos exclusivamente com o mercado imobiliário e temos expertise de levantamento de dados, de pesquisa, de consultoria, de levantamento de personas, atendimento de público-alvo, vocação, tudo isso a gente faz. Mas hoje a gente veio falar sobre o resumo dos lançamentos de 2023 na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós sabemos que há algumas instituições que fazem acompanhamento parecido. A nossa ideia é ser um acompanhamento independente, para vocês poderem comparar sempre os números oficiais com os nossos e a partir daí ter uma referência de como o mercado está evoluindo. Até porque o nosso método de trabalho é diferente. Não vem de fontes terceiras, não vem de nada disso. Nós vamos na fonte, a gente está lá no local, entendendo exatamente o que está acontecendo. Nesse material que vocês vão ver, tem apenas dados de lançamento. Nós não colocamos dados de venda. Se tiver interesse em dados de venda, faz um favor, manda um e-mail para mim, felipemacedo@rei-int.com.br. Vai estar aparecendo aqui, ó, felipe.macedo@rei-int.com.br. Já dei os recados iniciais. Vem comigo, vamos ver o que aconteceu em 2023 no mercado carioca. Bom, já coloquei aqui na tela para a gente ver junto a apresentação. Eu vou só colocar meus óculos para a gente entender direitinho, conseguir ler a mesma coisa que vocês. Bom, para ficar bem claro aqui, dessa nossa logo, Real Estate Intelligence, nós somos a REI, nós temos o logo Uma Visão Inteligente do Mercado Imobiliário. Já passando o primeiro slide, eu queria fazer um pedido para vocês. Primeiro, né, se está gostando, está curtindo, não esquece de deixar um like, compartilhar com os amigos, deixar um comentário falando que gostou, isso tudo nos ajuda a continuar esse trabalho. Mas se você gostou mais ainda, quer dar um passo a mais, quer ajudar o nosso trabalho a continuar de uma forma financeira, tornar essa informação viável, nós temos aqui um produtinho que você pode comprar para ajudar esse projeto. O que é esse produto? Nós desenvolvemos um Google Earth com a informação de todos os lançamentos que estão nesse material. Então, você entrando em contato com a gente, eu vou deixar já o caminho para isso, você vai ter acesso a exatamente esse mapa aqui com diferencial. Aqui está no PowerPoint, né? Não vai dar para clicar, mas se você clicar aqui em cada produtinho, você vai ter as informações dele, quanto lançou, quanto vendeu, o VGV, tudo isso, o endereço certinho, para você ter esse material dentro da sua casa, caso você queira fazer um estudo especial, etc. Então, entrando em contato com a gente, você vai ter acesso a esse KMZ, onde vai ter todas essas informações. Eu vou deixar aqui a página de contato, se quiser mandar um e-mail para a gente, felipe.macedo@rei-int.com.br, ou se quiser mandar uma DM lá no Instagram, @rei.intelligence, com 2 L's, aí você manda lá, fala que você quer comprar o Google Earth, vai ser ótimo para a gente. É um arquivo KMZ super leve, você clica, abre no seu Google Earth e você vai ter todas as informações e, além de tudo, vai ajudar esse nosso trabalho para que a gente consiga ter a recorrência de fazer todo mês uma apresentação como essa, completa com todos os dados do mercado. Bom, chegou a hora de a gente começar a falar de números e para isso vamos começar falando do quanto foi lançado em valor no mercado do Rio de Janeiro. Lembrando que a gente está falando da região metropolitana, então basicamente Rio de Janeiro, Niterói, Baixada e algumas cidadezinhas aí um pouquinho mais próximas. Começando aqui a nossa apresentação, começando pelos grandes números. Então, para termos uma noção, lembrando que nesse nosso material entra casa, entra lote, entra lançamento residencial, entra lançamento comercial. E aí, o VGV que a gente conseguiu apurar, o VGV de lançamento, foi de 11.049, o que dá um aumento de 3% em relação ao mesmo período, ou seja, o ano completo de 2022, e basicamente empata com 2021. Então a gente está falando aí de 3 anos seguidos, o Rio de Janeiro num patamar próximo de 11 bilhões lançados. Uma notícia muito boa, especialmente lembrando que a gente está vindo de uma pandemia. Então, até 2021, o mercado teve aí uma questão, antes era uma crise, né? A gente estava ali em 2016 até 2019 em crise, e aí 20, 21, a gente teve um problema de pandemia, e o mercado vem aí se mantendo num patamar interessante na faixa dos 11 bi, tá aqui bem claro pra gente. Agora, olhando esse mesmo dado por trimestre, o que acontece no trimestre? Tá aqui, ó, primeiro trimestre de cada ano, segundo trimestre de cada ano, terceiro trimestre de cada ano e quarto trimestre. Reparem só, normalmente, né, você tem o quarto trimestre se destacando, vou tentar pegar aqui uma canetinha vermelha para todo mundo ver junto, temos aqui geralmente o quarto tri se destacando. A exceção foi o ano passado, que teve algum movimento forte no segundo trimestre, repare que o segundo trimestre aqui é um pouquinho maior do que o quarto, mas tanto 2021 quanto 2023, você vê aí uma escadinha e o quarto trimestre sendo aonde se concentra a maioria dos lançamentos. A gente viu esse movimento muito claro, muitos lançamentos acontecendo em novembro e dezembro, que acaba influenciando o resultado desse gráfico. Vamos seguir a nossa balada
aqui, olhando aqui, separando por econômico e médio alto padrão, nós temos aqui, ó, médio alto padrão em verdinho, econômico no azulzinho. Esse padrão a gente vai manter até o final dos slides, então toda vez que você vê verdinho vai estar ligado a MAP e esse azul petróleo vai estar mais ligado a econômico. Reparem só o aumento que teve no econômico. O econômico em 2022 foi 1,6 bi, em 2023 foi quase 3 bi. Então aumentou aqui de um ano para o outro a importância dos econômicos quando a gente fala de valor. Isso está diretamente ligado à mudança do Minha Casa Minha Vida, ocorrida no meio de 2023, onde o patamar da Minha Casa Minha Vida subiu de 274, né, até 350. Então aumentou o range da Minha Casa Minha Vida. Com isso, os projetos econômicos, que a gente classifica tudo que é Minha Casa Minha Vida como econômico, subiram aqui para um patamar de quase 3 bi. Então, claramente você vê, por consequência, o médio alto padrão dando uma diminuída. O médio alto padrão está na faixa de 9 e agora está na faixa de 7,8. Uma queda também importante para a gente ter em mente. Olhando em unidade, e aí está diretamente ligado ao aumento do Minha Casa Minha Vida, você teve um aumento em relação ao ano passado de 18%. Então, esse ano de 2023 foram quase 23 mil unidades lançadas, em comparação a 19.300 em 2022. Vou só voltar ao gráfico aqui rapidinho, isso aqui ajuda muito a explicar, né? Era muita unidade MAP, então muita Zona Sul, muita coisa na Barra da Tijuca em 2022, e isso deu uma mudada. Em 2023 a gente começou a ter outras regiões, de falar de quais são mais para frente, começaram a se desenvolver, e muito por causa do Minha Casa Minha Vida ter crescido e liberado o desenvolvimento de outras áreas. Quando a gente vai olhar esse mesmo gráfico de trimestre por unidade também, você vê que o último trimestre geralmente é o trimestre que tem mais lançamentos. A gente sempre brinca, né, que o último trimestre as empresas acabam botando muita coisa na rua, com o objetivo de não virar o ano com aquele lançamento na mão, e isso se reflete claramente. Foram quase 7 mil unidades lançadas no último trimestre do ano passado, mas a surpresa para mim aqui foi que o primeiro TRI também foi muito forte. A gente teve assim, não teve assim uma diferença tão significativa do primeiro para o último, como a gente viu em outros anos. Reparem aqui, em 2022 e 2021, o primeiro TRI na faixa de 3 mil, o segundo TRI na faixa de 6, então meio que dobrou do primeiro para o terceiro. Isso tem a ver com alguns lançamentos que já ocorreram no início do ano passado, e a gente ressalta, claro, o epicentro dos trabalhos da Cury lá no Porto Maravilha, que acabaram puxando esse primeiro trimestre e fazendo bastante diferença. Agora o gráfico por unidade, vocês devem lembrar claramente que nós tínhamos uma maioria incrível no VGV do MAP, então esse gráfico aqui, quando a gente olhou o VGV, você tinha um MAP muito mais relevante, só que quando vai olhar em unidades, tem mais unidade Minha Casa Minha Vida do que unidade MAP. Isso é bastante interessante, tá? Eu falei anteriormente, muitos projetos foram destravados e Minha Casa Minha Vida, apesar de dar muito volume, não representa muito dinheiro. Mas reparem só, o gráfico está mudando o perfil. Ano passado você teve mais unidades médio alto padrão e esse ano você tem mais unidades de Minha Casa Minha Vida. Então aconteceu esse movimento muito claramente. Ficou evidente que o mercado deu uma migrada de volta para Minha Casa Minha Vida, especialmente por causa dessa nova faixa. Não estou falando aí de faixa 1, faixa 2, estou falando da faixa 3, que deu uma subida de quase 80 mil reais. Então temos aí um resultado muito claro do médio padrão meio que se mantendo, caindo um pouquinho no VGV, mas a subida acentuada da Minha Casa Minha Vida, fazendo que o mercado basicamente tenha dado uma subidinha de 3% se comparado ao mesmo período dos 12 meses do ano passado. Agora vamos entender esses lançamentos por tipo de produto, tá? Isso aí, lembrando sempre, a gente está falando de unidades lançadas, VGV lançado, a gente não está falando de vendas. Querendo material de vendas, manda um e-mail pra gente que a gente consegue esmiuçar um pouquinho melhor para você. Então, passando aqui, ó, o slide, esse gráfico é parecido com o gráfico do trimestre, mas repare só, em vez de ter aqui embaixo os trimestres, a gente está falando de casa, lote, comercial e residencial vertical. O mercado sempre foi muito concentrado no residencial vertical, repare que esse ano ele sozinho dá quase 10 bilhões, mas é importante reparar o aumento das outras tipologias. O comercial saiu de 128 para 211 milhões, isso é um número relevante, praticamente um aumento aí de 60%. O lote saiu de 46 milhões para 380 milhões lançados, número bastante relevante, tá, gente? Esse número todo está em milhão, só para ninguém se confundir. Os lotes começaram a ganhar bastante volume, especialmente na região do Recreio. Muito lançamento ali, como o Botânica, como o Origem, como aí já mais para Bandeirante, o Ciclo. Então, tem bastante coisa acontecendo nessa região aqui da Zona Oeste. E casa também, aumentando aqui o VGV, 563 milhões lançados.
Unidades lançadas, 21.800 residencial vertical, 49 comerciais, 720 lotes, reparem novamente o volume, como aumentou o volume de lotes, e casa, 322 casas no nosso controle. Agora a gente pegou aqueles residenciais verticais e abriu em tipo garden e cobertura para a gente entender o que está acontecendo com as divisões dentro do prédio, que tipo de produto está sendo lançado. E aí já dá para a gente ter uma noção. 2023, 8 bi e 200 de tipo, esse laranjinha é o tipo. 2022 eram 9 bi e 253. Então teve uma queda aqui de 12% daqui para cá e uma subida nas coberturas, saiu de 757 milhões para 969, quase 1 bilhão. Aqui a gente teve um aumento de 28% no valor lançado de cobertura, tá? Tá ligado diretamente aos projetos MAP, né, que tem bastante cobertura, coberturas mais caras, especialmente projetos em Ipanema, em Botafogo, projetos ali na Zona Sul que puxam esse valor um pouco mais para cima. Se comparar o que aconteceu em 2021 como referência, tanto o tipo quanto a cobertura, primeiro deram uma caída, né? Caíram daqui para cá, de 2022 para 2021 para 2022, e depois, como a gente já falou, o tipo continuou caindo, mas a cobertura voltou a dar uma subidinha, inclusive passando. Eram 893 em 2021, hoje 969 em 2023. Agora a gente vai olhar esse mesmo gráfico para unidades. Em unidades teve um movimento curioso, você vai ver que basicamente o número de unidades de cobertura lançada foi o mesmo, era 468 e foi para 475, mas a gente teve aqui um aumento nas unidades tipo, tem a ver diretamente com o movimento Minha Casa Minha Vida, isso vai se refletir em toda a nossa conversa, mais produtos dentro do Minha Casa Minha Vida, então isso é mais volume de tipo. Esse aumento aqui de tipo, de quase 2 mil unidades, representam 10% mais ou menos de aumento, mas aqui nos gardens, apesar de não ter tido um movimento no VGV, a gente vê um aumento no número de gardens na faixa de 40%. Então um número significativo, mas gardens mais baratos do que os lançados anteriormente. Faz toda a diferença, por isso que o gráfico anterior, a gente praticamente não tinha diferença no volume, no valor de garden, no VGV lançado dos gardens, que está em cinza. Então o resumo é esse, mais tipo na rua, porém o volume de dinheiro das coberturas aumentou significativamente por causa são dois extremos, né? A gente vê coisas mais caras lançando na Zona Sul, coberturas, etc., apartamentos grandes, e mais unidades do Minha Casa Minha Vida, e aí você tem um aumento significativo tanto dos tipos em unidades quanto das coberturas em valor. Bom, como os tipos são o maior volume dos lançamentos, é onde está o dinheiro, onde as coisas acontecem, a gente vai fazer uma análise aqui exclusiva para unidade tipo. Então, os próximos slides que vocês vão acompanhar são apenas sobre apartamentos tipo. Começando aqui pelo VGV, cada barrinha significa uma tipologia, então temos estúdio no azul claro, verde 1 quarto, cinza o 2 quartos, já dá para ver aqui que o 2 quartos é o mercado do Rio de Janeiro, é onde ele está concentrado, o 3 quartos aqui no amarelinho, e nesse azul um 4 quartos, eventualmente um 5, um double suite, que não teve nenhum volume esse ano. Para a gente começar analisando, reparem só como o 2 quartos é marcante na cidade do Rio de Janeiro. Foram 4,3 bi lançado versus 3,8 no mesmo período do ano passado, ou seja, no ano completo. E a gente tem aí um aumento na faixa de 12%, mais ou menos. Enquanto isso, outra coisa que chama bastante atenção é o 4 quartos, que teve um volume de lançamento relevante em 2022, alguns lançamentos na Barra da Tijuca ajudaram a trazer esse número para cima. Em 2023 caiu basicamente na faixa de 70%. Então saiu de 1,8, caiu para 650 milhões lançados. Então o volume de 4 quartos deu uma diminuída. Isso vai ressaltar todo aquele caminho lógico que nós fizemos do mercado ter migrado cada vez mais para Minha Casa Minha Vida. Isso abriu uma brecha bem significativa. A gente vê que o 3 quartos segue intacto, né? Basicamente a mesma quantidade, o mesmo valor lançado em 2022 e em 2023, na faixa aí um aumento muito pequenininho, mas outra coisa que chamou a atenção foi a queda dos estúdios. Saiu de 886 milhões em 2022 para apenas 451, quase uma queda de 50%. Também na faixa de 45% de queda. Então, repare, tipologia de 4 quartos, tipologia de estúdio, perdendo espaço para uma tipologia de 2 quartos. Isso aqui, gente, a migração do estúdio para 2 quartos é muito clara, tá? Minha Casa Minha Vida cumpre esse papel. O estúdio sempre foi uma opção mais barata para caber na conta de muitos incorporadores e, enfim, poder lançar, pegar um público ali de um target mais baixo. Esse público agora se encaixa na Minha Casa Minha Vida. Então, o estúdio acaba sendo um produto focado mais para investidor, que a gente sabe que nesse momento não está brotando por aí. Então, essa migração faz bastante sentido, mas eu acredito que esse movimento não seja permanente. A gente vai ter espaço para estudos em outras regiões da cidade, não só nas que hoje tiveram lançamento.
Olhando esse mesmo gráfico por unidades, temos aqui 14.900 unidades lançadas de 2 quartos contra 12.800 no mesmo período de 2022. Temos aqui uma diferença, um aumento aí na faixa de 14%. Um número bastante relevante. A gente vê o tempo todo reforçando a história do Minha Casa Minha Vida ganhando. Fora isso, os demais números permanecendo praticamente estáveis. Ressalto aqui uma queda no 4 quartos só, de 600 para 400. E isso aqui se reflete no valor mais do que no volume de unidade. Quando você vê lá no VGV, a gente já mostrou isso, teve uma queda bem acentuada no 4 quartos, porque o 4 quartos tem um peso muito maior, né? São unidades mais caras que acabam impactando significativamente. Para a gente ter uma noção, né, a gente vê aqui caiu de 600 para 400, uma queda de basicamente 35%, enquanto no valor caiu na faixa de 70%. Então, são unidades 4 quartos mais baratas, provavelmente em outras regiões. Agora a gente fez um exercício para calcular o metro quadrado das unidades lançadas. Então, aqui no verdinho são as unidades MAP e depois vocês vão ver as unidades econômicas, Minha Casa Minha Vida. Queria ressaltar o seguinte, a nossa conta é muito simples. A gente soma todo o volume de lançamentos, a gente soma todos os valores das unidades lançadas e divide pela área total lançada. Então, a gente faz um VGL, valor geral lançado, do MAP, só do tipo, e divide pela área total do tipo MAP. A partir daí você tem uma divisão. É possível fazer essa conta de outras maneiras também. Você pegar o preço das unidades, fazer uma média dos preços das unidades. A gente prefere fazer um totalzão. Acho que esse número reflete mais a realidade da região metropolitana. Então, aqui nós temos uma média de 61 metros quadrados nesse ano. Eram 67 ano passado e eram 85 em 2021. Você vê que está diminuindo a metragem das unidades e o preço metro quadrado subiu de 21 para 22, mas deu uma caidinha de 22 para 23. O que a gente pode perceber é que, apesar de ter lançamentos MAP, a gente já viu lá, teve uma quantidade de unidade significativa, eles foram lançados em locais mais baratos, por isso o preço acabou ficando um pouquinho mais barato. Agora, fazendo esse mesmo exercício para o econômico, a gente vê um outro caminho. Reparem só, a metragem basicamente vem se mantendo a mesma, tá? Só que o preço metro quadrado do econômico subiu, diretamente ligado ao aumento do Minha Casa Minha Vida. Agora dá para lançar o econômico a R$350 mil. Então isso puxa para cima toda a conta do econômico, que já estava há muito tempo na faixa de 4.500. Subiu o preço do econômico e isso fica muito evidente no dia a dia. Todo mundo que trabalhava Minha Casa Minha Vida ali no 270, 260, agora está trabalhando acima dos 300 mil. Isso aí se reflete diretamente no preço. Lembrando, a gente pega todo o valor das unidades, soma e divide por todas as áreas privativas. Aí a gente tem esse número macro, acreditamos que essa seja uma forma mais objetiva de fazer essa conta. Bom, agora a gente vai fazer uma outra leitura, pegar esses mesmos dados e olhar por bairro, ver onde teve mais lançamento e entender para onde o mercado está indo. Já está na tela, vamos entender agora onde foram os principais lançamentos do MAP. Começando pelo slide da esquerda, pelo gráfico da esquerda, você pode ver aqui que é um gráfico de VGV, total de 7,9 bilhões de reais lançados, já vimos esse número antes, sendo que 1,5 praticamente na Barra da Tijuca. Então temos aqui a Barra da Tijuca como principal bairro onde teve o lançamento, e aí muito diretamente ligado ao Claris, ao Linha Maia 360 e ao Sensia, atrás do Via Parque. Logo depois, a Barra Olímpica, isso aqui tudo a gente pode chamar de grande barra, então a grande barra para lá de 2,5 bilhões, um volume de lançamento bastante considerável e representativo. Barra Olímpica com Elos na Ilha Pura, com Arte Jardim, atrás do Shopping Metropolitano, e com Grand Quartier no Rio 2. Depois, Ipanema, alguns lançamentos, mas nenhum grande destaque, basicamente todos com VGV parecido, Tempo Ipanema, Vista Ipanema, enfim, aqui nenhum grande destaque assim, para a gente ressaltar. E em Botafogo, sim, teve um VGV de mais de 500 milhões, a gente está falando do Iconic Baú da Cirela, puxando para cima o bairro de Botafogo. Agora, quando a gente vai olhar em unidade, foram 10.118 lançadas, e o principal destaque é o Porto Maravilha, com Epicentro, com Bahia, 1.328 unidades lançadas. A Barra Olímpica, logo na sequência, 1.158, e depois o Recreio. O Recreio aí teve o Kauai, teve o Way, e teve alguns lançamentos de lote que acabam puxando esse número para cima. Então a gente tem aí, tanto unidades como valor, uma diferença significativa. Reparem só, o Porto Maravilha é onde tem a maior quantidade de lançamento em unidades, só que ele fica em 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar quando você fala de VGV. Então é um bairro que a gente já sabe que não está pegando o preço dos outros bairros. Tem uma diferença significativa de preço final no Porto Maravilha em relação às outras regiões da cidade. Já Ipanema, você vai ver que ela aparece aqui em terceiro lugar, é um bairro que aparece em terceiro lugar, mas quando você olha o número de unidades lançadas, ela não está nem no top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não está nem no top 8
58 dos lançamentos. Então, unidades muito caras, mas poucas unidades. Já a Barra da Tijuca e a Barra Olímpica figuram nos dois gráficos. Você vê aqui uma pequena diferença, né? A Barra da Tijuca, 1.5 bi lançado e 996 unidades. Então, fica em quarto lugar dos lançamentos. Já a Barra Olímpica é o segundo lugar tanto em VGV quanto em unidades lançadas. Então já dá para a gente ter uma noção de onde está acontecendo o mercado. Tradicionalmente, já tem muito tempo, é Barra e Zona Sul. Só que você vê que continua Barra e Zona Sul, prioritariamente, mas começa a se espraiar para outros lugares da cidade. Bom, vamos fazer a mesma análise agora para Minha Casa Minha Vida, projetos econômicos. A gente já viu lá anteriormente que são praticamente 3 bi lançados de econômico e 2.781 unidades. Agora é mais fácil a gente fazer essa análise olhando o mesmo bairro, quanto lançou de volume e quanto lançou de valor. Campo Grande, 403 milhões, 1.940 unidades lançadas. Campo Grande costuma liderar esse ranking, é o bairro que geralmente está mais associado à Minha Casa Minha Vida, e esse ano não foi diferente. Tanto que você vê um platô aqui, né? A quantidade de dinheiro lançado, VGV lançado, é basicamente muito acima. Você tem um gap aí de 450 milhões de Campo Grande para o segundo colocado, que é a Nova Iguaçu. Teve alguns lançamentos lá em Nova Iguaçu, na faixa de 253 milhões lançados. E em terceiro lugar, o centro de Niterói, com um lançamento só, que é o Rio Branco 220 da Cury, já fazendo bastante diferença. O que a gente vai reparar é que, ao contrário lá do mapa, as posições mudam menos aqui, né? Você tem basicamente o mesmo top, tem aqui e aqui, em valor e em volume. Isso porque as unidades basicamente têm um preço muito próximo. Enquanto lá no mapa, Ipanema tem um preço altíssimo, Barra da Tijuca tem um preço alto e, sei lá, o Porto Maravilha tem um preço mais médio. Então, você vê aí diferentes posições em cada um dos rankings. Aqui você vê o mesmo top: Campo Grande, Nova Iguaçu, Centro, Irajá, Centro de Niterói, né? Irajá, Santa Cruz, Duque de Caxias. E aqui Campo Grande, Nova Iguaçu, Santa Cruz, Duque de Caxias, Irajá. Aí aparece Guaratiba e Centro de Niterói. Guaratiba que teve lançamento um pouquinho mais baratos, aí já mais próximos da faixa 2 do que na faixa 3. Bom, agora a gente já olhou o lançamento por bairro, a gente vai mostrar um pouco do nosso Google Earth. Você também pode ter acesso, basta mandar um e-mail aqui pra gente. Vou botar aqui na tela, felipe.macedo@rei-int.com.br ou pelo Instagram, @rei.intelligence, com 2 L. Lembrando, essa live é 100% de graça, a gente está passando as informações aqui abertamente para quem quiser, mas se você quiser colaborar com a gente, entre em contato e compre o Google Earth. A gente está vendendo esse arquivo KMZ, você vai só clicar nele e vai abrir na sua área de trabalho aí, se tiver o Google Earth instalado, você vai ter acesso a todas essas informações que a gente está falando aqui, tá? Vamos dar uma olhada nele para a gente ver como funciona. Tá na tela o Google Earth, só vou mostrar para vocês rapidamente como usa. Então aqui à esquerda a gente tem os meus lugares, onde vai aparecer o KMZ. Quando você clicar no KMZ vai aparecer aqui, então você consegue ver todos os lançamentos de uma vez. Ah, mas eu quero ver só os econômicos. Você vai desmarcar, vai marcar apenas os econômicos. E aí tem uma vantagem, você clicando aqui, ó, no econômico que você quer, você consegue uma ficha técnica resumida dele, o nome dele, a localização, o bairro, tudo isso direitinho para você. A ideia aqui é você ter uma noção geográfica dos lançamentos e não só matemática, tá? Então a geolocalização de todos os lançamentos do Rio de Janeiro estão na sua mão. Só mandar um e-mail pra gente, felipe.macedo@rei-int.com.br, e falar que você quer comprar essa ferramenta que a gente explica direitinho passo a passo. Vem comigo, você não vai se arrepender e vai ajudar muito para esse projeto continuar em pé. Agora um resumo de tudo que aconteceu esse ano, 2023 versus 2022, principais highlights. Vou pegar a canetinha aqui de novo, para a gente ficar lendo junto. O valor geral lançado foi de 11,04, 10,7 em 2022, um aumento de 3%. Foram lançadas 22.900 unidades, eram 19.300, foi um aumento de 18%. Quando a gente fala de MAP, 7,8 bi em 2023, eram quase 9, então uma queda de 14%. No econômico, por causa de todo o fator Minha Casa Minha Vida, que a gente já comentou anteriormente, saiu de 2,9, saiu de 1,08 em 2022 para 2,9 em 2023, então um aumento de quase 85%. No segmento MAP, Barra da Tijuca foi o bairro com maior VGL, 1,4, e a gente já falou sobre isso. Barra Olímpica ficou em segundo lugar, então era Barra da Tijuca, ali a Grande Barra se destacando novamente. E no segmento econômico, Campo Grande se destacando também, como também é bastante usual. Foi o nosso resumo do ano. Aqui dá para ver exatamente o que aconteceu, a gente tem uma noção perfeita dos lançamentos. Se quiser o material também falando sobre vendas, entre em contato com a gente, felipe.macedo@rei-int.com.br. Olá, estou aqui de volta na tela grande para te fazer um convite. Importante pra gente nessa live é que você deixe o seu like, você deixe seu comentário, você encaminhe esse material para outras pessoas, para que o mercado do Rio de Janeiro saiba mais detalhes sobre si mesmo. Nossa ideia aqui é ter um acompanhamento independente para você poder
poder ter números para balizar, para contrapor com outros números. A gente não tem expectativa de ser o dono da verdade, nenhum número aqui vai ser, é muito empreendimento lançando. Então, como referência para balizar, é sempre muito importante ter uma informação independente. Conta com a gente, a nossa ideia é fazer essa apresentação todo mês, assim que fechar o mês, então por volta ali do dia 15, dia 20, a gente já fechou a base do mês anterior, e fazer aqui uma apresentação mostrando todos os detalhes dos principais lançamentos. Se você gostou, não esquece, vai lá no nosso Instagram, @rei.intelligence com 2 L's, e manda um e-mail também, felipe.macedo@rei-int.com.br. Vem comigo, a Rei está preparada para te ajudar.